nós voltamos. Deixa eu só abrir a minha câmera aqui, para você conseguir me ver. Bom, o que mais? Então, a gente falou, se a pessoa é vítima de um acidente, pode ter problema de memória. Se ela tem, por exemplo, depressão, pode ter problema de memória, estresse, ansiedade. Se ela não está dormindo bem, também. Preocupação em excesso, também. Abuso de soníferos. Então, eu não durmo bem, professor. Então, eu fico tomando aí remédio para dormir, que estimula o sono, né? Até mesmo uma falta de vitamina, né, professor? Para quem tem anemia, essas coisas, tem tudo isso. Isso. Sim, tem a ver também, tá? Então, determinados medicamentos, abuso de álcool. Então, pode ver. Sei que não tem ninguém aqui no grupo que bebe, né? Mas aí, eu sei que não. A Dayara tá... Ô, Dayara, disfarça. Sem a Michelle, tem que disfarçar um pouco aí. Brincadeira. Então, assim, pode ver. Eu tenho amigos, agora é sério, que quando eu morava fora, não na faculdade, lá no médio, eu morei fora, e aí, de quarta-feira, a gente ia bater uma bola e aí a gente bebia, né? E aí eu tinha um amigo que ficava muito louco. Toda quarta-feira ele ficava muito louco. E ele nem se lembrava do que houve no dia anterior. Ele aprontava todas e nem se lembrava. E aí a gente aproveitava para brincar, falar que ele tinha feito algumas coisas que ele não tinha feito na real. Mas assim, qual que é a ideia? Porque o álcool faz ou prejudica o nosso sistema nervoso de várias formas, e uma das formas é fazer a gente se esquecer. Então, o consumo abusivo de álcool, tá, gente? Não estou falando se você tomar uma taça de vinho, sei lá, que você vai ficar com problema de memória. Não é isso. Mas você pode ter, sim, problemas de memória se você tiver um consumo em excesso, né? Um consumo abusivo de álcool. E aí, outras doenças, como, por exemplo, Alzheimer, e por aí vai. E aí, a ideia é que você e eu tenhamos esse papel, essa função e essa preocupação em estimular a memória do nosso paciente. Deixa eu só fazer uma brincadeira. Às vezes, a gente confunde falta de atenção com memória. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Você está em casa e aí você está, sei lá, tá vendo a novela. E aí, de repente, tem alguém falando com você. E aí a pessoa está falando, tá bom? Ó, fulana, você faz isso. Ó, você vem lavar a louça, eu vou tomar banho. Você lava a louça, que quando eu sair do banho eu vou fazer a janta. A pessoa te dá esse recado. Mas você está presa. A sua atenção está voltada para onde? Para a televisão. Tudo que acontece ao redor, no entorno, você não vai nem se lembrar. Então, muitas vezes, e aí quando a pessoa sai do banho, chega, né, na sala e fala, e aí, você lavou a louça? Não lavei. Ué, mas eu não falei para você lavar? Você falou, imagina, você tá doida, você não falou não. E a pessoa tinha falado. Celular, hoje em dia o campeão é o celular, né? A gente fala, as pessoas não prestam atenção, porque estão com a atenção voltada para a tela do celular, e aí, aparentemente, tem problema de memória. Não é problema de memória, é que ela não ouviu mesmo o que você falou. Então, tem diferença, tá? Entre problema de memória e falta de atenção. O que isso significa? Que quando a gente fala de atenção, você precisa, quando a gente quer estimular, trabalhar a memória do nosso paciente, a gente tem que o quê? Despertar a atenção dele. Então, o paciente precisa estar atento, concentrado naquilo para que ele consiga ter a sua memória trabalhada. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês, para a gente, né, trabalhar algumas formas de nós promovermos, estimularmos, auxiliarmos o nosso paciente quanto à memorização. Vamos lá. Jogos. Existem jogos que podem nos ajudar com toda certeza. O jogo, talvez o jogo mais característico, inclusive leva até o nome, né, da aula, jogo da memória. Jogo da memória. Professor, esse jogo é lindo porque o paciente vai ter que decorar, ou melhor, memorizar vários itens.
por um lado, vai ter que memorizar o local onde a peça está, ou a peça se encontra, vai ter que memorizar a imagem, ou a figura, ou a cor, sei lá, enfim, o que está ali para ele memorizar, vai ter que depois casar, vai ter que... E aí, às vezes, ele tira uma figura, tem duas chances, né? Tira uma figura e tira outra. Então, não dá certo, passa a vez para alguém. Na outra vez, ele tira mais duas figuras diferentes. Se ele vai ter que entender o quê? Caramba, olha, agora eu tenho 4 possibilidades. Se eu encontrar um par para uma dessas 4, eu sei exatamente onde a peça está. Então, eu tenho que guardar, geograficamente falando, tenho que guardar exatamente a posição onde a minha pecinha está. Porque se eu tirar uma delas, eu vou encaixar e vou fazer ponto. Então, o jogo da memória é importantíssimo. Isso é bem legal. Jogo de 7 erros, palavra cruzada, dominó. Dominó também é legal, porque estimula, tem os números, né? E aí ele tem que lembrar, olha, 1 não é igual ao 2. 1 é diferente do 3. 1 é isso, o 3 é aquilo. E aí você consegue indiretamente trabalhar a memória do nosso paciente. Dança. Dança também, principalmente se for possível, passo, né? Então olha, não, tem esse movimento que tem que acontecer exatamente nesse minuto da música. Nesse momento da música, a gente tem que, sei lá, tem que girar. Você tem que me pegar no colo. Ou eu vou fingir que desmaio, você tem que me pegar antes de cair. Eu vou passar sobre você. Vamos girar. A gente vai finalizar aqui, nesse segundo. Quando a gente finalizar, você tem que agachar. Sei lá. São acordos, né, que a dupla ou que o grupo faz, e aí cada integrante desse grupo ou da dupla vai precisar decorar, vai precisar memorizar, guardar o movimento, o momento, o jeito certo de fazer, com quem vai fazer, por que fazer. Então a dança é fundamental. Teatro nem se fala, né? Porque a pessoa tem que decorar o texto, que aí já pode ser complexo, só aí já é uma excelente forma de memorização. Vai ter que memorizar, vai ter que trabalhar com a memória, porque vai ter que lembrar durante a apresentação, né, do teatro, da peça teatral. Também vai ter que trabalhar com memória, porque vai ter que se lembrar o momento certo de entrar, o momento de falar, o momento de chorar, o momento de abraçar, o momento de correr, de fugir, de ficar, enfim, memória. Teatro também estimula demais a memória dos nossos pacientes. Uma outra forma, nova língua. Uma nova língua. Professor, como assim uma nova língua? Aprender um novo idioma. Um novo idioma, legal, né? Porque toda vez que eu for tomar um café, uma xícara aqui, eu vou lembrar que no inglês, em português é xícara, português aqui do Brasil. Em inglês tem outro nome. Digamos que eu esteja aprendendo inglês, tá? Por exemplo. Não, em português significa isso, em inglês uma outra coisa, em alemão uma outra coisa. Digamos que a pessoa fale 4 idiomas. Cada idioma a gente vai pronunciar, a gente vai falar sobre xícara com uma palavra específica. O que tem dentro? Tem café e leite. Bom, café em inglês é uma coisa, em português outra, em alemão e italiano são coisas diferentes. Leite também é diferente. Então, uma nova língua permite que você se lembre que as palavras têm ou são pronunciadas de um jeito diferente, uma forma diferente. O vocabulário, né? As letras são diferentes. O alfabeto pode ser maior, pode ser menor. O encaixe das palavras é diferente a pronúncia que aqui no Brasil, enfim. Então, uma nova língua também é uma excelente forma de trabalharmos a memória do nosso paciente. Professor, mas eu não sou formada em letras. Eu não sou professor de letras. Você quer que eu ensine, sei lá, inglês? Não, não quero não. Existem ferramentas que nos auxiliam nisso. Depois, não estou fazendo propaganda, tá? É só para vocês procurarem e entenderem depois. Fazer o teste. Quem sabe até aplicar com vocês.
Tem um aplicativo que chama Duolingo. Tem outros aplicativos de idiomas, né? Mas esse Duolingo é muito bom. É fácil, bem legal de aprender. E aí ele vai estimulando você a aprender uma nova língua. Então, assim, você não precisa... Eu faço esse, professor. Ah, você faz? E aí? Conta pra gente a sua experiência. Conta pra nós. Eu gosto dele, mas eu sou preguiçosa. Então, ele fica me cobrando. Você é preguiçosa. Ele fica me cobrando direto. Aí eu só ignoro a mensagem, agora eu tô sem tempo. Ah, agora eu não posso, né? Preciso ver o final da... Preciso ver quem vai mas eu tô bem atrasadinha. Mas você sabe que a gente... Como é que pode, né, Michele? A gente fica dando desculpas, né? Eu falo por mim também, eu entendo. Mas, assim, ele ajuda, né? Dá para aprender, não dá? Pelo menos ter uma noção. Dá para ter uma noçãozinha, Nossa, né? Bastante. Eu só vou falar uma experiência rapidinho. Não, você acha? Pode falar, o que é isso? Não, pode falar. Só para não... Aham. Eu, quando era mais nova, mas eu sempre tive dificuldade em aprender outra língua. Sempre tive. Olha só. E vai da facilidade mesmo, né? Porque aqui em casa nós somos em 3 irmãos. Eu sempre fiz junto com eles, nós fizemos, né? Eu mais velho, os 2 mais novos, mas a gente fez o mesmo conteúdo. Os 2 falam e eu sou a que menos falo. Então... Não acredito, sério? A Dayara sabe. Toda vez que vai assistir filme, eles falam para mim, esse filme, professor, ele desperta em você, mas assim, ao invés de você assistir dublado, sempre o legendado, né? A gente está fazendo isso aqui em casa. A minha esposa e eu, a gente está fazendo. Mas é difícil. Então, se eu tô sozinha, eu tô dublado. Mas se eu tô junto com... E o pior é que eles colocam a fala realmente em inglês, ou às vezes a fala em português e a letra, para me estimular a realmente aprender. E às vezes a gente saía para fazer caminhada, eles começavam a conversar em inglês, para eu prestar atenção. Eu assimilo muito na audição, mas a fala não. E aí eles perguntavam as coisas para mim, eu falava, eu não sei responder. Falava, vou ficar te devendo essa. A gente tem que estimular. Tem que estimular. E você sabe que, tipo, e pega. Por mais que nem você falar, eu sou lento, enfim, tem dificuldades, mas acaba que você, em algum momento, você vai despertar isso, né? Tem como fazer, se você pegar firme. E o Duolingo, ele te mostra assim, nossa, mas tá fácil. E aí depois ele vai sempre dificultando um pouquinho, né? Vai, com certeza. Vai sempre dificultando. Que legal, muito bom. Mas é isso aí. Parabéns. E como é difícil, né? Você vê, a Michelle colocou uma situação aqui pra gente, assim, que a gente tem que falar, né? Muitas vezes, é isso, gente. Aprender uma nova língua a não ser para quem gosta bastante, né? Mas é uma coisa assim que a gente quer uma luta, mas que depois pode ficar gostoso, principalmente se você encontrar estratégias. Então, olha, não vou ver filme porque eu não gosto de filme. Mas aí tem uma série que você gosta bastante, sei lá. Você pode talvez começar a colocar legendado. Ou uma cantora que você gosta muito, assiste uma entrevista dela, um documentário, sei lá. Ou vai procurar coisas sobre cuidador em inglês, sobre Alzheimer, sei lá. Então, assim, a gente tem que encontrar uma estratégia. Mas o Duolingo, como a Michelle muito bem exemplificou para a gente, né? Como ela deu exemplo, é possível você ter uma noção maior. Então, você não precisa necessariamente ser fluente em inglês para poder estimular, por exemplo, a língua inglesa no seu paciente. Você pode ter um auxílio de um aplicativo, tá? Agora, lógico, se o seu paciente tem condições de poder ter uma professora, né, de fazer algum tipo de programa, enfim, aí é uma coisa de se conversar com a família. Mas não entendo que não é regra. Que não pode ficar parado na cadeira de balanço o dia todo. Não dá. Isso não dá. Tem que estimular, ok? Porque senão, presta atenção no que eu falei, né? O processo de envelhecimento naturalmente já compromete um pouco da nossa memória. Então, se o seu paciente já é idoso,
já tem um pouco da memória comprometida. Em algum momento isso vai aparecer. E aí, se ele já tem uma vida não muito ativa, intelectualmente falando, ele vai ter problemas de memória com toda certeza. Então, a gente tem que procurar estimular. Uma outra forma que é bem legal, e essa é muito discreta. Então, esse é um jeito inteligente, digamos assim, estratégico, de você trabalhar a memória do paciente. Ensinar, fazer com que ele passe conhecimento. Quando você ensina, quando você ou o seu paciente, né, ensina, passa o conhecimento a alguém, o seu cérebro também trabalha a memória. Eu falo por mim, assim, né? Tem coisas de aulas lá, assim, que ainda nem chegou, que vocês ainda não tiveram. Eu puxo o conteúdo lá da frente, ou puxo lá das primeiras aulas, sei lá. Por quê? Não está no slide, muitas vezes. Não está no computador. Não tá mas está onde? Está na minha memória. Por que eu lembro? Porque eu passei o conhecimento para alguém. Eu ensinei. Quando você ensina, a sua memória trabalha muito mais. Você aprende mais. E quando você aprende, você memoriza mais. Então, uma forma de você estimular o paciente é ensinando. Professor, como assim? Digamos que o seu paciente seja uma pessoa de 68 anos. Sempre foi marceneiro, sabe? Sempre fez móveis de madeira. Sempre. E aí, uma forma de você trabalhar a memória dele é, talvez, perguntar se ele gostaria de ensinar o netinho como é que faz um móvel. Como é que faz um sofá de madeira? O que ele vai ter que lembrar? Olha, vou ter que lembrar que é importante serrar a madeira, que nesse ponto vai prego, o prego não pode ser muito grande, ou vai parafuso, sei lá. Nesse ponto eu tenho que lixar, tenho que quebrar o canto para não machucar as pessoas, tenho que envernizar, passar selador. Olha, o selador vem antes. Eu primeiro lixo, passo o selador, lixo de novo, passo outra mão de selador, lixo, passo o verniz, lixo, e aí uma segunda mão de verniz. Tem que lembrar tudo isso. Não posso passar verniz no vento, porque senão dá bolhas. A madeira fica branca, fica feia. Não, tem que passar ao abrigo, né? Longe do vento. E não pode ser no sol também que mancha. Então, você vai estimulando. Então, a pessoa, uma senhora, sempre foi professora de matemática. Ora, convide para ela ensinar matemática. Então, digamos que você sabe que ela foi professora de matemática. Uma estratégia é você falar, dona Ernestina, eu fiquei sabendo que a senhora foi professora de matemática. A senhora poderia me ensinar raiz quadrada? Potenciação? Sei lá, divisão, multiplicação, perdão. Adição, subtração, enfim, sei lá, teorema de Pitágoras, equação, sei lá, enfim. Ela vai fazer o quê? Como ela foi professora, o professor gosta de explicar, né? Então, você vai convidar a ensinar para você. Quando ela for ensinar, indiretamente, a memória dela vai ser trabalhada, porque ela vai estar passando o conhecimento dela para você. Então, são estratégias simples que a gente precisa considerar. E é possível, tá? O recado é possível. Trabalhem a memória do paciente de vocês. Um outro jeito é você sempre perguntar o que foi feito no dia anterior. O que o paciente comeu no dia anterior? Qual foi a roupa que ele vestiu? Sei lá, digamos que ele tenha recebido visita. Quem foi que deu a visita? Porque mesmo que é importante fazer a caminhada que vocês fazem todo dia no jardim de casa. Quantas vezes por semana a moça que passa a roupa vem? Como é que ela chama? Há quanto tempo ela está na família? Perguntas simples, coisinhas simples, mas que ajudam e auxiliam de forma significativa, né, de forma positiva, impactam positivamente, né, lógico, na memória do seu paciente, tá? Então, é importante, gente, sempre chamem a atenção, prendam a atenção e a concentração do seu paciente. Assim ele vai conseguir memorizar, certo? E aí, chamem ou procurem por ajuda. Oi.
Oi? Sou eu. Opa! Palavra cruzada também? Palavra cruzada também, com certeza. Com certeza, sim. Até porque eu conheço algumas pessoas que fazem, assim, tipo, fazem sempre. E aí elas já começam a olhar, isso aqui deve ser essa palavra, porque eu já vi outra palavra cruzada. Ela conta a quantidade de quadradinhos? Eu acho que até mesmo as próprias perguntas fazem, assim... As próprias perguntas também. Estimula bastante, Lógico. né? Sabe por que eu te falo? Porque há um tempo atrás, meu pai repetia muitas coisas. E a gente começou a brincar com ele, chamar ele de Alzheiminho, sabe? Sim, e ele... sim. E aí, hoje, se ele fala uma coisa pra gente... E assim, ele começou a fazer palavra cruzada em livrinho. Ele sempre gostou, sabe? Eu não sei se foi uma fase, alguma coisa. Mas assim, hoje, dificilmente ele esquece alguma coisa. Olha! E hoje ele tem uma no celular, que eu chego na casa dele, ele fala, agora eu não posso. Tem que fazer só minha sessão de palavras cruzadas aqui. Caramba, porque ele sério? Olha! Ele gosta de jogar no celular dele. Que legal! Ele baixou e ele faz palavra cruzada. Gosta de ficar jogando também um binguinho. Tudo no celular, sabia? Olha, a tecnologia. Tecnologia nos auxiliando. Que bacana! Sim, porque ele fala assim, que às vezes ele tem que ir a algum lugar e nem sempre lembra de levar o livrinho, lógico, né? Ele fala assim, eu tô em qualquer lugar, eu pego o celular e começo a fazer. Já começa e, assim, a fazer. Realmente, assim, foi notório que ele não repete mais as coisas. Que bacana, Michele. Às vezes a gente vai contar, eu, no caso, às vezes eu vou contar algo para ele pega e fala para mim, ô Alzheiminha, você já me contou esses... Agora ele que brinca com você. E agora ele brinca comigo. Mas eu acredito que seja também. Outra coisa para te perguntar, quebra-cabeça também? Quebra-cabeça também, com certeza. Até porque, ó, é que eu não tenho aqui. Mas, ó, como é que você vai encaixar as pecinhas? Você tem que, normalmente, a gente vai pelo formato e pela imagem. Né? Isso, e pela imagem. Então, eu vou montar um cavalo no, sei lá, correndo, um cavalo selvagem. Eu lembro que a imagem é um cavalo e que o cavalo é preto. Então, tudo que tem em cor preta deve ser do cavalo. O que tem cor verde é o pasto. Azul é o céu. Com certeza também auxilia bastante. Tá? Isso é fundamental. E aí, lógico, a palavra cruzada, como você falou, tem umas perguntas específicas, né? Quem foi o presidente dos Estados Unidos na década de 70? A pessoa vai ter que, né, lembrar, vai ter que procurar. E como ela vai ter o exercício de procurar esse esforço de ir atrás da informação, como ela pagou o preço, entre aspas, ela vai se lembrar depois. Então, isso é uma excelente forma de ajudar. E ela vai tentando desvendar tudo que está assim, ao redor daquelas, somar, né? Exatamente. Porque eu lembro quando eu pegava os livrinhos do meu pai, quando eu era pequena, eu não sabia. Eu já ia nas páginas do fundo. E ele comprava, ele já arrancava, você acredita? Ele arrancava e ele deixava guardado, mas ele arrancava para a gente não olhar. Eu quero ver se você vai colar agora. Estratégico. Isso, eu colava até não querer mais. Quero ver colar agora, se ele arrancou, né? Isso é importante, viu, Michele? Mas você está falando uma outra coisa que às vezes a gente se esquece, exercício físico. Porque o lance aqui é que o exercício, a atividade física, oxigena melhor o seu cérebro. Manda oxigênio, manda mais sangue e tudo mais. E aí o seu cérebro vai trabalhar melhor, inclusive você vai apresentar melhor memória. Mais atenção, mais concentração, vai estar mais disposta. Tudo isso impacta diretamente na memória do paciente. Ou na sua, né? Se for você que está fazendo atividade física. Tá bom? Obrigado, é isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. E só para reforçar, quando tem que procurar ajuda por memória, ajuda de um profissional, desculpa, por conta da memória. Se o seu paciente estiver piorando, então a memória dele piora a cada dia, a cada semana, a cada mês, parece que está numa ladeira, professor. Só despenca, o negócio está ficando feio aqui. Então, se piora gradativamente, cada vez mais está ficando pior, ou se esse problema de memória impacta, prejudica o dia a dia, é o momento de chamar
um profissional, esse profissional vai conseguir ajudar, tá certo? Então, nesse caso, se for um idoso, um geriatra, por exemplo, ok? Se for é difícil, né, ser uma criança, mas se for, sei lá, um pediatra, pode acontecer também uma criança, talvez ela tenha algum tipo de doença que tem que ser estudada, né, tem que verificar o que é. Então, consulte o médico, de preferência o especialista, se for possível, se não, o clínico geral mesmo, tem que procurar assistência hospitalar, né, enfim, o serviço hospitalar, essa atenção, e aí você vai conseguir proporcionar, entender pelo menos qual que é a necessidade do seu paciente. Se ele tem uma doença, vamos tratar a doença. Se é só uma dificuldade, vamos encontrar estratégias para diminuir essas dificuldades, essas limitações. E aí, cada situação, né, cada caso é um caso, a gente vai conseguir lidar certinho. Tá bom? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? O nosso horário aqui passou 1 minuto, desculpa. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, pode. Se tiver, pode perguntar. Não? Não, professor. Ok. Beleza, então. Obrigado. Qualquer coisa, vocês me chamem. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, gente.